Olá pessoal, bem-vindo ao canal Construindo Kitnets, a Realidade. Nesse canal eu vou passar o dia a dia da construção de kitnets na Zona Sul de Porto Alegre, principalmente mostrando o que não deu certo. Vou mostrar as dificuldades, tanto financeiras como a incompetência da mão de obra que foi contratada. Praticamente todos os vídeos vão ser sobre os perrengues que acontecem na vida de quem decide empreender no ramo da construção no Brasil. Esse é só mais um canal sobre kitnets no YouTube, mas com o objetivo de trazer até vocês a realidade do negócio, da construção de kitnets do ponto de vista de alguém que não tinha a menor experiência em construção. Um pouquinho da minha história, eu comecei a construir lá por volta de 2022, depois de assistir bastante aqueles vídeos do Viver de Kitnet e um monte de outros canais que tem por aí. O César Barroso, lá do canal Viver de Kitnet, ele diz uma coisa que é na verdade real. O cara pega uma espécie de febre e fica meio fanático com isso. Durante meses eu só pensava em construir kitnets. Eu não tinha nenhuma experiência no assunto. Nunca assentei um tijolo na vida. Mas o cara acaba contaminado por essa ideia e termina nesse mundo de construção. E pensando em agregar alguma informação para quem está começando, eu acredito que tem 3 grandes problemas hoje em dia na construção. E a pessoa tem que prestar muita atenção nisso porque construção é uma brincadeira cara, muito cara. O primeiro problema é, obviamente, dinheiro. De uma forma geral, juntar dinheiro no Brasil é também muito complicado. E, além do mais, o Brasil é o tipo de lugar que, quando alguém te vê caído, vai lá e pisa em cima. E isso leva ao segundo problema, a construtora. O cara que não tem experiência nenhuma em construção vai ter que depender de uma empreiteira. Depois que conseguiu, de alguma forma mágica, juntar algum dinheiro, vai ser necessário contratar uma empreiteira porque o Brasil é o país do jeitinho. Se a gente resolve contratar um pedreiro, pode ter certeza que muitas vezes ele vai beber todo o dinheiro e vai desaparecer. Eu já até ouvi de alguém o seguinte: pedreiro bom não está procurando serviço. Isso significa que quando um pedreiro surge de repente pedindo trabalho, é porque não é um bom pedreiro. O terceiro e último grande problema do Brasil é a justiça. E eu vou contar brevemente o que aconteceu com a minha obra. Depois de eu conseguir juntar um dinheirinho, resolvi contratar uma empreiteira. É óbvio que eu fiz uma pesquisa para saber sobre a idoneidade dos sócios e não encontrei nada de ruim, nada que me fizesse pensar que eu estava entrando numa fria. Eu já tinha desconsiderado outras empreiteiras justamente porque tinham algumas pendências na justiça, então eu achei que essa não me traria problemas. Gente, na boa, eu tinha me reunido uma vez com uma empreiteira que o sócio concordava com tudo o que eu dizia durante a reunião. Para quem é mais antigo nesse meio, se lembra que o César do Viver de Kitnet dizia lá no início, acho que em 2020 por aí, que era possível construir uma kitnet com 20 mil reais, pois o dono dessa empreiteira me garantiu que até com menos do que isso era possível. Eu saí de lá pensando que alguma coisa tinha de errado e fiz uma pesquisa básica desses caras e descobri que era um bando de estelionatários com todo tipo de BO, desde violência doméstica, roubo, receptação, tudo que se possa imaginar. Os caras só estavam de olho no meu dinheiro. Depois disso nem atendi mais as ligações deles e acabei até bloqueando. Então, quando eu fiz uma pesquisa sobre a empreiteira que eu acabei contratando, eu vi que não tinha nenhuma pendência. Eu achei que estava de boa. E realmente, no início, eles trabalharam direitinho, mas acabaram sumindo, dizendo que faliram e o meu dinheiro faliu junto com eles. Daí que eu digo que o terceiro problema do Brasil quando se fala em construção é justamente a justiça. Porque embora eu tenha feito um contrato bem feito, bem amarradinho e assinado em cartório, como é que eu vou cobrar isso? Eu já conversei com alguns advogados e a questão é que se a empreiteira realmente estiver falida, eu praticamente não vou poder fazer nada. Eles não têm nada para ser penhorado, a empresa não tem nada no nome dela e então é isso. Eu até poderia entrar na justiça contra eles, mas vai ser um processo longo, porque a gente já conhece o nosso judiciário, né? Vai ser caro, demorado e no fim, se não se encontrar nenhum bem no nome dos sócios e da empresa, eu não vou poder fazer nada. No máximo eles vão ficar com uma dívida ativa que se não quiserem, não vão precisar pagar nunca. E vão ficar negativados por algum tempo. E é isso. Para se ter uma ideia, só para notificar a empresa, em média um advogado pede 3 mil reais pela notificação. Imagina o valor que custa para ficar movimentando o processo na justiça durante anos. É uma fortuna para no final não ganhar nada. Eu conversei com vários escritórios de advocacia e a maioria não quis nem discutir muito o caso. Uma advogada me disse que como o processo é longo e demorado, o que ia acontecer é que eles poderiam, durante o andamento do processo, ir se desfazendo dos bens e colocando no nome de outras pessoas. Daí quando a justiça quisesse penhorar algum bem, não encontraria nada no nome deles. Parece uma coisa incrível porque eu tive todo o trabalho de contratar um advogado e fazer um contrato bem amarrado, registrado em cartório, mas esse tipo de pessoa, acho que até dá para dizer, esse tipo de pessoa ligada à construção. Eles já sabem como funciona o sistema e que depois que o dinheiro entrou na conta deles, tanto faz o papel que eles assinaram, tanto faz o contrato. Eles sabem que não vai dar nada. E é um custo absurdo entrar na justiça e tentar recuperar algum patrimônio. Isso é coisa para gente milionária que pode se dar o luxo de perder dinheiro só para ver a justiça sendo feita.
Eu realmente gostaria de ver essas pessoas pagando na justiça, sendo presas e coisa e tal, mas vamos acordar, isso aqui é o Brasil. Nem homicidas ficam presos, quanto mais esses 171 da vida. Enfim, ao longo dos vídeos que eu pretendo colocar no canal, eu vou mostrando onde a empreiteira falhou, onde fez tudo errado e o que ela desperdiçou e etc. Para quem está começando nesse mundo e para quem ainda não começou, mas quer construir kitnets, é bom sempre lembrar dos 3 problemas básicos na construção aqui no Brasil: o dinheiro, a empreiteira ou os pedreiros e a justiça. Se não tiver o primeiro, pense bem antes de começar. Eu sei que é dito o tempo todo em vários canais que o importante é começar e o resto a gente corre atrás, mas se esse dinheiro vai fazer falta, de repente ainda não é o momento certo para começar. E quando for contratar os pedreiros ou a construtora que vai tocar o projeto, analise bem, procure informações, veja se a empresa tem alguma reputação. Eu, por exemplo, quis poupar dinheiro e deixei de contratar uma empreiteira que tinha boas avaliações no Google. Agora adivinha só, essa empreiteira, que era um pouquinho mais cara, ela está refazendo e consertando os erros que a outra, mais barata, deixou. Então, ao querer poupar, eu acabei gastando o dobro. Por isso fica esse alerta: busque sempre empresas e profissionais com avaliações boas, com reputação boa na internet. E por fim, lembre sempre disso: se tudo der errado, a probabilidade de você conseguir seu dinheiro de volta recorrendo à justiça é mínima. Muito provavelmente nunca mais você vai ver a cor do seu dinheiro. Fico pensando nos Estados Unidos, onde um cara pode ser preso por quebra de contrato. E nesse caso, se tudo isso tivesse acontecido lá, esses caras estariam vendendo os próprios filhos para não serem presos. Eles estariam vendendo água no sinal para tentar pagar o que me deve. Mas isso aqui é o Brasil, então é o que a gente tem para hoje. Eu sei que as dúvidas de quem entra no mundo da construção é sempre sobre preços, valores pagos, materiais e medidas das kitnets. Eu paguei 11 mil pelo projeto. Eu me lembro que o César Barroso dizia no curso dele que o cara consegue um bom profissional e consegue um projeto por menos de R$ 1.000, mas na realidade o projeto inteiro não sai por menos de 10 mil. Isso se for um projeto bom, feito por um profissional competente. Outra coisa é em relação às técnicas de construção. Tem várias técnicas no mercado hoje em dia, mas vamos ser realistas, com esses profissionais que a gente tem disponível, é até brincadeira o cara querer usar material mais complexo. Muitos pedreiros não conseguem assentar tijolo comum, quanto mais placas de isopor, blocos e sei lá mais o que. É até perigoso querer usar materiais menos comuns se os caras mal sabem preparar uma argamassa. E com relação ao César, já o Viver de Kitnet, é um bom curso. Eu fiz e achei bom. O problema é que a gente vive aqui no Brasil na selva, com as leis da selva. E isso faz toda a diferença. Enfim, isso é construção de kitnet na real. Bem, esse vídeo acabou ficando mais pesado do que eu gostaria, até porque a situação que a construtora deixou a obra é um negócio de cortar o coração. Então não é de propósito, mas no fim é a realidade de como são as coisas aqui no nosso país. No próximo vídeo eu já começo a apontar alguns erros na obra e mostrar o quanto vão custar no meu bolso a burrice da construtora e a minha inexperiência. Essa é uma péssima combinação. Por enquanto é isso. Agradeço qualquer comentário, agradeço já o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.